Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma aula muito especial. A nossa aula é para tratar de ferramentas de execução. E a gente achou melhor convidar um professor que é especialista nessas ferramentas, professor Danilo Diniz. Ele é diretor de secretaria lá no TRT de Goiás. Ele utiliza as ferramentas no dia a dia, então ele poderá aí dar para vocês maiores elementos para que vocês embasem, fundamentem pedidos e também saibam para cada caso quando formular o requerimento. Então, eu passo a palavra aí para o meu amigo, grande professor Danilo Diniz. A fala é sua. Beleza, pessoal? Boa noite, então. Agradeço aí a oportunidade, o convite, e vamos, então, estudar mais um pouquinho sobre pesquisa patrimonial. Eu dou um nome, eu falo pesquisa patrimonial exaustiva. Se você adotar o método que eu vou ensinar para você aqui hoje, tenho certeza que você só vai chegar a duas conclusões possíveis. Primeiro, que o devedor possui bens e você vai localizar e você só vai saber expropriar esses bens. E a segunda conclusão é, de fato, o devedor não possui bens. E essa informação é importante para você conseguir dedicar o seu tempo, sua atenção, para aquele processo que realmente tem chance de êxito. Então, fazer uma pesquisa patrimonial exaustiva você vai ganhar tempo, você vai ver reflexo disso aí na sua advocacia. Beleza, pessoal? Eu elaborei esse roteiro de pesquisa patrimonial e execução para o meu dia a dia. E eu obtive muito êxito nele, treinando servidores, né? É, e, assim, eu tive bastante sucesso é, em volume de execuções. Nos últimos anos aí, a vara do trabalho onde eu atuo sempre está disputando pódio lá, já fomos a vara do trabalho que mais encerrou a execução. Por quê? Qual que é a diferença? Que a gente escolheu adotar um método. E para minha surpresa, conversando com outros colegas aí do Brasil todo, percebi que era um método semelhante a todo mundo que tem sucesso na execução. Então, se você quiser acelerar a sua execução, otimizar a sua chance de sucesso e fazer uma pesquisa patrimonial bem feita, segredo eu vou te contar aqui, eu tenho certeza que você vai gostar. E esse passo a passo aqui é para quem nunca fez nenhuma execução na vida, para quem tem dezenas, centenas de execução, ou para quem já é expert, faixa preta em execução, tenho certeza que essas dicas aqui valem para todo mundo. Beleza, pessoal? Eu faço basicamente dois caminhos aqui no roteiro de pesquisa, em relação ao devedor e os responsáveis, e a linha aqui em relação à pesquisa de bens e o uso das ferramentas de pesquisa eletrônica. Você vai ver que durante a apresentação das ferramentas eu divido ela entre ferramentas de uso básico, intermediário ou avançado. E eu vou escolher o uso da ferramenta de forma adequada aqui para otimizar e ter mais chance de sucesso e celeridade nas execuções. Olha só, pesquisa básica. O que é pesquisa básica? Você vai tentar localizar aqueles bens registrado, desembaraçado, que está lá em nome do devedor. E você já conhece as ferramentas, ó, Sisbajude, Renajude, Knib, Serasa, BNDT, protesto judicial. Eu falo que isso aqui é o arroz com feijão. Isso aqui você tem que ter em todos os processos seus. Sisbajude vai pesquisar dinheiro, Renajude veículo, Knib imóveis. Esses outros aqui é para você negativar o devedor na praça, Serasa Jude, BNDT, protesto judicial. Você fez essa pesquisa básica aqui, ao invés de você avançar para uma pesquisa intermediária avançada, você vai avançar na cadeia de corresponsáveis. Esgotou essa pesquisa básica, não encontrou bens, você vai redirecionar a execução para ampliar a execução, né, para o grupo econômico. Tem alguma empresa do grupo econômico que não está no polo e você traz ela para o polo. Você esgotou a pesquisa patrimonial em fase do grupo, avança em face do devedor subsidiário. Não vai pedir Siscoaf, Sisbajude antes de esgotar aqui a pesquisa básica em face de todos os corresponsáveis. E vai avançando. Fez o DPJ, trouxe os sócios para a execução, pesquisa básica em todos eles.
tem algum sócio retirante, empresas do sócio, cônjuge, a hipótese de fraude, tá vendo? Você vai fazer uma pesquisa básica em face do responsáveis e de todos os corresponsáveis que tiver, você vai ampliando o polo passivo aqui. Eu brinco aqui que quanto mais pessoas tiver lá na capa do processo, melhor e mais chance de sucesso você tem. Beleza? Esgotou aqui todos os corresponsáveis, sabe que todo mundo que tem responsabilidade para te pagar, para pagar o seu processo, está na capa dos autos. Agora, e não achou nenhum bem desembaraçado, livre, bonitinho, agora vamos avançar numa pesquisa mais arrojada. Vamos usar umas ferramentas mais robustas, InfoSeg, InfoJude, CCS, SENSEC. Ah, Danilo, explica essas ferramentas, vou contar uma por uma para vocês. Você não localizou bens, mas há indícios de fraude, ocultação de bens, blindagem patrimonial, aí eu te recomendo ir para uma pesquisa patrimonial avançada. Siscoaf, Sisbajude, Simba. E eu dou algumas dicas aqui para vocês também, extra, né? Usar e abusar de pesquisa de fonte aberta. Danilo, o que é pesquisa de fonte aberta? É todo site, pesquisa extrajudicial que você consegue fazer, confiável, e que vai te trazer informação sobre o devedor e o bem dele. Então, pesquisa aberta, Google, Facebook, e aí vai. Existem centenas de sites aí que você consegue obter informações sobre o devedor, sem depender do juiz, e você acelera a sua execução. Provas emprestadas. Faça uma consulta no CNDT, a certidão negativa de débito trabalhista, Jus Brasil, escavador, no nome do seu devedor. Você vai achar processos mais avançados que o seu. E você vai perceber lá o que deu certo e o que não deu. Por exemplo, você já percebeu que lá a execução em face do grupo foi sem sucesso, do subsidiário foi sem sucesso, teve sucesso lá nos sócios. O que você vai fazer? Você vai acelerar a sua execução para chegar lá no sócio, através de provas emprestadas. Você vai... se alguém já descobriu o caminho das pedras, você não precisa de inventar ele de novo, você pode seguir ele, que é sucesso. Outra dica que eu dou aqui, ó, evite incidentes desnecessários. Às vezes, a conduta do exequente que atrapalha e tumultua a execução. Às vezes o exequente está escolhendo um caminho aqui, ó, que vai trazer demora e insucesso para a execução dele. Então, assim, seja estratégico, tenha um mapa da execução na sua cabeça. Eu brinco assim, ó, salve esse roteiro aqui na tela do seu computador. Na hora que você for abrir o processo de execução, tenta situar o seu processo aqui ao longo dessa linha aqui do tempo e das pesquisas para você conseguir dar os próximos passos. E outro conselho que eu dou aqui, antes de mostrar as ferramentas, olha, não feche as portas para o acordo. No último Justiça em Número, o CNJ apurou que apenas, acho que 6% dos processos em fase de execução acabam com acordo. Na Justiça do Trabalho, 6% dos processos em fase de execução apenas que consegue chegar no acordo. Em contrapartida, lá na fase de conhecimento, quase 40%. Ou seja, o que isso indica? Que o credor, ele fala, ou eu faço acordo agora na audiência, ou eu não faço mais. E ele esquece que existe uma porta aí para fazer acordo. E muitas vezes a estratégia de sucesso na execução envolve você tirar o devedor daquela zona dele de conforto e ele vai vir fazer uma negociação com você. Como você adquiriu ali uma posição de vantagem, você vai conseguir exigir dele um acordo vantajoso. Então, o acordo, ele é uma saída célere, efetiva e ainda de sucesso para a execução. Beleza? Isso aqui são algumas considerações iniciais, um mapa para você se situar, pois eu lembro de uma servidora, né? A gente treinando servidor, ela falou assim, Danilo, eu queria um roteiro da execução igual da fase de conhecimento. Vem inicial, eu notifico o réu, marco uma audiência. Eu sei todos os passos na execução, eu não sei. Eu falei, minha amiga, quero ver você conseguir, porque execução, qualquer roteiro que você fizer,
ele não vai abarcar todos os processos de execução. A execução a gente estuda na faculdade que o processo é uma linha de trem, né? Eu falo, minha amiga, execução é Rally dos Sertões, tem um monte de caminho, você vai escolher o mais correto e tentar fazer no menor tempo possível. Isso que é execução. Por isso que às vezes o pessoal tem dificuldade, né, de execução. Mas seguindo esse roteiro aqui, eu tenho certeza que você vai ter um norte e vai conseguir situar aí e ter uma estratégia para cada processo seu. Beleza? Como eu disse aqui, essa cadeia aqui de corresponsáveis é matéria de processo de trabalho, parte teórica. Eu vou deixar aí o Dr. Fabrício, o pessoal que conhece muito mais que eu, explicar para vocês. Eu vou me focar aqui em ferramenta de pesquisa e prática. Prática, prática, prática. Beleza, pessoal? Então, eu não vou estudar essa linha aqui com vocês, eu vou estudar daqui para baixo. Então, eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas de pesquisa. Hoje eu não vou conseguir esgotar, mas é muito importante você conhecer todas as ferramentas de pesquisa que o Poder Judiciário tem acesso. Eu falo assim, se você soubesse o tanto de informação que o Judiciário sabe, ou é possível alcançar do seu devedor, você já estaria um passo adiante. Mas eu falo assim, o Poder Judiciário tem um canhão e você está dando tiro de estilingue. Por isso que suas execuções muitas vezes aí patinam. Então são dezenas de ferramentas, existem mais ferramentas do que aquela que está lá no site do TST. Às vezes você já foi lá no site do TST e viu aquele rol, faz uma petição e coloca todas elas e acha que vai ser sucesso. Não vai ser. Vou te mostrar aqui algumas, só que eu vou te mostrar com profundidade, para você compreender a ferramenta, os limites dela, interpretar o resultado dela e saber dar um pontapé na sua execução. Beleza, pessoal? Combinado? Ó, primeira dúvida que geralmente tem, o pessoal faz, beleza, antes de procurar bens, como eu faço para localizar aquele devedor que está em local incerto, não sabido? Se a execução ela é patrimonial, né? Eu tenho que achar o meu devedor, achar os bens dele para citar e tudo. Então, vou contar para vocês algumas ferramentas que você pode usar aqui para localizar o devedor. Primeira, o Infojude, através da função recuperar NI. O sistema é o Infojude, né? Dentro do Infojude existem diversas possibilidades. O juiz vai usar o recuperar NI. O recuperar NI, eu coloco um passo a passo aqui, porque, por incrível que pareça, nem todos os colegas servidores têm como é que eu posso dizer? A prática de manusear as ferramentas e saber onde encontrar na ferramenta a informação. E eu mostro também para quem é advogado, para saber exigir, se porventura o juiz interferir uma ferramenta sua, você insiste, olha, juiz, é possível sim encontrar informação lá no Recuperar NI. Lá dentro do Recuperar NI, ele vai buscar dentro do banco de dados, ó, presta atenção nessa informação, o juiz vai pesquisar lá no banco de dados da Receita Federal os dados que o devedor possui, CNPJ, nome empresarial, fantasia, CPF do responsável, endereço, bairro, município, CEP. E o que é legal, você consegue otimizar a pesquisa lá. Você consegue pesquisar, às vezes você sabe parte do nome da pessoa. O meu nome é Danilo Cunha Diniz, você sabe que é Danilo Diniz, não sabe o nome do meio. Você consegue otimizar a pesquisa para encontrar, montar esse quebra-cabeça aí e identificar quem que é o seu devedor. Qual que é a abrangência do Infojude Recuperar NI? Ele é nacional e abrange todos os órgãos do Poder Judiciário. Então, se você tem um processo lá no cível, você pode pedir para o juiz usar. Aqui no trabalhista, pode pedir para usar. Então, basicamente, para que serve? Às vezes você precisa localizar o CPF do seu devedor, que você não sabe, às vezes o trabalhador não sabe, e o endereço dele. Localizar o CPF é imprescindível, porque a maioria das outras ferramentas só permite a pesquisa através do CPF. Então, se o devedor chega para você e fala assim, o nome da pessoa eu sei, eu não sei o documento dela. É bom você
pedir para o juiz tentar obter o CPF dela para você ter sucesso na sua execução. Outra informação que eu quero que você preste atenção: o banco de dados é lá da Receita Federal. E por que isso? Quando que a Receita Federal obtém algum dado seu? Geralmente quando você faz uma declaração de imposto de renda, se você tem uma pessoa jurídica, né, faz aquela declaração lá, a SCF, né, da pessoa jurídica, e aí vai. Então, a partir do momento que alguém declara, a Receita Federal tem essa informação. E por que então que o Recupera NI é interessante? Toda vez que o seu devedor faz uma declaração de imposto de renda, por exemplo, e atualiza o endereço dele lá, o banco de dados da Receita é atualizado e a chance de você conseguir obter um endereço confiável é maior. Beleza, pessoal? Por que eu estou contando essa dinâmica aqui para vocês? Porque tem um outro sistema aqui que, se você porventura não tiver êxito, você pode também confrontar. Aquele lá é um Infojud, Recupera NI. Esse aqui é o Infoseg. O Infoseg, ele é uma ferramenta que foi desenvolvido para segurança pública. Ele, no começo, ele vinha informação sobre mandado de prisão, expedidos, e aí vai. Só que o que ele foi fazendo? Ele foi incorporando vários outros bancos de dados e hoje ele tem uma base riquíssima de informação. Por exemplo, você pesquisa o CPF do seu devedor, vem informação lá do Denatran, vem informação da Receita Federal, vem informação do CAGED, e entre outros bancos de dados. Então, a chance de você também conseguir encontrar o endereço atual é muito grande. Então, lembre-se, não existe só o Infoseg, tem também o Infojud. Olha que informação legal que o Infoseg traz: salário. A pessoa, esse pesquisado aqui, a gente descobriu que ele tinha uma remuneração considerável, 9.793, um salário razoável, não é? O que você pode pedir, então, às vezes, através de uma pesquisa Infojud? Tem hora de salários, às vezes você está lá no Cível, né? Pode pedir lá o desconto da pensão em folha, olha só que legal. Então, o Infoseg, ele pega vários bancos de dados, Receita Federal, CNJ, Denatran, Sinarme, e vai. Eu vou acelerar porque eu quero mostrar para vocês muitos convênios, mas no material você vai ter um campo assim, como pedir. Às vezes você não sabe formular para o juiz um pedido adequado, né, de uso da ferramenta, e o juiz acaba indeferindo. E olha, por exemplo aqui que eu dou para você: requerer a consulta no sistema Infoseg para consultar endereço, existência de CNH ou registro de arma de fogo. Por que CNH? Lembra daquelas medidas atípicas lá? Você pode pedir lá no final da execução, por exemplo, o bloqueio de CNH. Mas como o juiz vai deferir se ele sequer sabe que o devedor possui CNH? Lá no Infoseg você consegue descobrir essa informação. Qual que é o estado, né? E mandar um ofício lá para o estado para bloquear a carteira dele. Registro de arma de fogo também. Inclusive abrindo a possibilidade aí para você também pedir uma penhora de arma de fogo, né? Beleza, pessoal? Outro banco de dados que existe, alguns tribunais ainda usa, é o SERPRO ou ROD. Quando o pessoal fala ROD, também é o mesmo sistema. É um sistema pago que vários tribunais já deixaram de aderir, mas quem usa gosta bastante. Aqui o tribunal que eu trabalho, TRT 18, Goiás, ainda tem acesso ao SERPRO. E você vai ver muitas vezes o despacho do juiz: consulte no SERPRO o endereço do devedor. Qual que é o benefício do SERPRO? É poder cruzar algumas pesquisas, né? E também facilitar a consulta. Mas qual que é o problema dele? O SERPRO, o banco de dados dele, é o mesmo da Receita Federal. Ou seja, se você fez a pesquisa Infojud, que eu mostrei lá no começo,
provavelmente o resultado que você vai obter aqui é o mesmo endereço que você vai obter lá, você vai obter aqui. E eu deixo ele aqui porque eu sei que tem muito juiz e muitos diretores que gostam de usar ele. Qual que é o bacana dele? Lá pelo SERPRO, você consegue descobrir aquela informação para pedir a desconsideração inversa. Com apenas o CPF do devedor, você consegue descobrir se ele possui, se ele figura no quadro social de outras empresas. Isso é muito importante, né? Para você pedir a desconsideração inversa, ampliar o polo passivo. O SERPRO é possível fazer essa consulta. Outra dica que eu dou aqui para vocês, possível pelo SERPRO, você consegue fazer a pesquisa pelo CNPJ raiz e descobrir, ou nome fantasia, né? E descobrir o CNPJ das filiais. Gente, olha que dica que eu vou dar para vocês aqui agora. Os convênios de pesquisa, se você indicar só o CNPJ da matriz, ele vai pesquisar só os bens da matriz. Então, se você quiser fazer uma pesquisa exaustiva, você tem que pedir para o juiz realizar a pesquisa em face do CNPJ da matriz e de eventuais filiais. Então, é importante você conseguir identificar o CNPJ das filiais. Quer dizer que se a empresa tem uma filial, ela tem um CNPJ lá, e eu não incluí ele na pesquisa, eu não estou fazendo uma pesquisa completa, e às vezes eu estou deixando passar bens? Exatamente. Então, isso é sério. Você pode pedir para o juiz lá no SERPRO, lá no CAGED, também a gente faz. Na Rede Sim. Rede Sim é uma ferramenta de fonte aberta, né? Você pesquisa lá só pelo nome da empresa, pela razão social. E o resultado traz o CNPJ da matriz e filiais. E tem outros sites também. Eu lembro daquele Casa dos Dados, é um site também de fonte aberta. Você pode pesquisar lá só pelo nome da empresa e se ela tiver filiais, vai aparecer o CNPJ de cada um. Essa informação é muito importante e pode trazer êxito aí nos seus processos. Outro sisteminha que eu vou apresentar para vocês aqui é o sistema CIEL, que é o Sistema de Informações Eleitorais. De quem que é esse banco de dados? Ele é lá da Justiça Eleitoral. E quando que esse banco de dados é atualizado? É toda vez que o camarada vai lá atualizar o título de eleitor dele. Mas olha aqui que a gente está passando, que eu tenho notado aqui na Justiça. Nos últimos anos, a política aí tem ficado bem polarizada, né? E tem estimulado muitas pessoas a irem votar. Tinha gente que não votava, falou, esse ano eu vou votar, meu candidato vai ganhar. Aí ele atualizou o endereço dele lá, atualizou o título de eleitor para poder votar. É o momento que a gente consegue pegar um endereço atualizado do camarada. Então, o CIEL, toda véspera de eleição, ele dá uma oxigenada e você consegue obter endereços ali bacana. E o que é legal também é otimizar a pesquisa. Você consegue pesquisar apenas com nome, nome, data de nascimento, nome de mãe. Você consegue fazer cruzamentos para identificar de fato o seu devedor. Às vezes você está com dúvida na correta identificação dele. Te mostrei lá, né, os outros sistemas. O CIEL você também consegue fazer esse uso. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar mais um, beleza? E eu vou te mostrar logo em seguida. Passando essa parte, eu tenho certeza que você achou o endereço do devedor, já fez a citação válida, abriu o prazo para ele pagar, ele não pagou, e aí o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é para incluir ele lá no famoso CISBAJUDE, né? Se você achar dinheiro lá, é um passo muito grande para você resolver sua execução. Então, o primeiro conselho que eu te dou aí é pedir, primeiro nada, né? Já dei vários. CISBAJUDE tem que ter em todos os processos seus, beleza? Várias vezes, agora eu vou te mostrar por quê. Dentro do CISBAJUDE, ele tem 3 módulos diferentes. O módulo bloqueio, que é o que você conhece,
que o juiz vai lá e vai fazer o bloqueio de ativos financeiros, de dinheiro na conta corrente lá, conta poupança do devedor. Mas ele também tem um outro módulo, o módulo consulta. Através do Sysbajud, você consegue consultar também o endereço do devedor. Beleza? Agora eu vou mostrar ele inteirinho. E esse módulo totalmente novo, que é o diferencial em relação lá ao antigo Bacenjude, que realmente inovou em relação, o Sysbajud inovou em relação ao Bacenjude, que é esse módulo de quebra de sigilo bancário. Esse módulo quebra de sigilo bancário aqui, se você voltar lá naquele roteiro da execução, ele não vai ser uma pesquisa básica, vai estar lá no finalzinho, lá na pesquisa avançada. Então, entre o módulo de bloqueio e o módulo de quebra de sigilo bancário, tem todo aquele roteiro de pesquisa patrimonial que eu te fiz. E por que eu falo isso? Se você pedir para o juiz juiz, eu quero que faça um Sysbajud, o que o juiz vai entender? Que você quer que ele utilize esse módulo de bloqueio. E se você quiser ter acesso ao módulo de consulta e o módulo de quebra de sigilo, você tem que fundamentar nesse sentido, né? Você tem que explicar para o juiz. Eu vou te mostrar que bacana que é. Primeiro eu vou contar para vocês, então, aqui sobre o módulo de bloqueio. Na verdade, quando o juiz dá uma ordem de bloqueio, não é a conta do camarada, do devedor, que fica bloqueada. Já foi assim, lá no início do Bacenjude, quando o juiz dava uma ordem de bloqueio, trancava todas as contas do devedor, e para aquele devedor adimplente, era uma dor de cabeça, porque se ele tinha 50 contas bancárias, 50 era bloqueada, independente do valor que tinha lá. O Sysbajud foi avançando e hoje ele trabalha com um esquema de varreduras. A conta não fica bloqueada, é feito varredura na conta para ver se tem crédito. Se tiver, o juiz bloqueia. Então, para você entender a dinâmica, o juiz protocola a ordem de bloqueio, eu chamo dia 0. Nesse dia, quando ele protocola, vai lá para o Banco Central distribui para todas as instituições financeiras que o devedor possui relacionamento. Beleza, meu devedor tem conta no Itaú e no Bradesco. Essa ordem vai só para essas duas instituições. E essas duas instituições vão fazer varreduras. O regramento fala que é no mínimo 2 vezes, né? No início da abertura do expediente bancário e no final. Ou seja, das 7 até 16h59. Teoricamente, o banco faz aí, teoricamente eu falo porque vocês vão ver que o banco também falha. Faz varredura. Se ele encontrar dinheiro, no dia seguinte, né, no D+2, ele informa para o juiz a resposta e o juiz pode dar um desdobramento. Fala, bloqueei dinheiro. Aí o juiz pode ou desbloquear ou pode mandar transferir para uma conta judicial. No meio desse caminho aqui, o juiz consegue interromper a ordem. Por exemplo, no dia da ordem da penhora, o devedor junto a uma guia de pagamento espontâneo de execução. E agora? Vai haver acarretar aqui excesso? Você pode, se você advoga para a reclamada, você pode pedir para o juiz interromper aquela ordem lá, porque ao invés do banco transferir o dinheiro para o juiz e tal, ele já cancela aquela ordem e o dinheiro é estornado. Essa informação é muito importante, porque se o juiz já determinou aqui, a transferência para uma conta judicial, aí acabou. Mesmo se o seu cliente tiver pagado a execução, vai ter que esperar esse dinheiro chegar à disposição do juiz para ele conseguir expedir um alvará para o seu cliente ir lá e levantar ele. Então, aqui você perdeu lá, nada, uma semana. E depois que passa desse D+2 aqui, não tem quem faça voltar atrás. Interessante você entender essa dinâmica aí, porque ajuda você a entender e às vezes explicar para o seu cliente lá. Entender a dinâmica é importante. Olha, vocês viram então aqui que funciona por varreduras, né? Antigamente, as ordens de bloqueio eram únicas, o juiz fazia uma ordem de bloqueio, o banco fazia uma tentativa de varredura, se tivesse negativa, aquela ordem já tinha acabado. Ou seja, você tinha que ter a sorte de, no dia da varredura, o devedor ter dinheiro na conta dele parado. Porque se ele não tivesse nesse dia aqui, mas tivesse em todos os outros dias,
a resposta do seu Bacen ia ser negativa. Vocês entenderam? Não basta o camarada ter dinheiro, você tem que ter a sorte da ordem de bloqueio cair no dia que o dinheiro está lá na conta. Eu brinco, se você for me executar na justiça, você tem que dar a sorte do bloqueio cair no dia do pagamento, que no dia seguinte eu vou pagar o cartão e tudo, eu não vou ter mais dinheiro. Mas eu faço essa brincadeira para fazer uma análise com você. Um cisbajude negativo não quer dizer que o devedor não possua dinheiro. Vou repetir. Um cisbajude negativo não quer dizer que o seu devedor não possui dinheiro. Quer dizer apenas que no momento da varredura não encontrou dinheiro. No dia seguinte pode cair R$1 milhão na conta do devedor que o juiz não está nem sabendo. Então, o que é importante? Reiterar a ordem de bloqueio. Quanto mais você reitera, mais chances você tem de sucesso, você concorda? Então, o que o Cisbaju desenvolveu? Ele desenvolveu a teimosinha, que é uma forma de reiteração automática das ordens de bloqueio. Quando o juiz vai protocolar a ordem, hoje ele tem a opção de escolher reiteração automática e quantos dias que é para repetir a ordem, no limite de 30 dias. E por que 30 dias? Para não ser eterno, né? E para você ter a oportunidade de ver todo mês do devedor se vai ter entrada de dinheiro ali. Então, se você for me executar, por exemplo, igual eu brinquei, se você colocar na teimosinha, a chance de pegar dinheiro na minha conta vai ser muito maior. Beleza, pessoal? Danilo, como que eu sei que na minha execução aqui, eu já fiz o pedido de cisbajude, como é que eu sei se ela está ou não na teimosinha? Quando você olha o detalhamento da ordem judicial, o juiz provavelmente juntou esse detalhamento da ordem aqui no seu processo para comprovar que ele fez uma tentativa de bloqueio. Se ele não juntou, você pede para que seja juntado o detalhamento da ordem. E lá você vai conseguir observar, olha, repetição programada, se tiver sim, é porque está na teimosinha. Até qual data? Até dia X. Beleza, pessoal? Olha, uma pergunta. Danilo, eu tenho que pedir para o juiz incluir na teimosinha? A resposta que eu dou para você é aquela do direito, né? Depende. Aqui na vara de trabalho onde que eu sou diretor, o juiz já determinou. Toda vez que eu for incluir um processo no cisbajude, eu já tenho que colocar ele na teimosinha. Mas a maioria dos juízes, eu confesso, que não fazem isso, você tem que pedir. Inclusive, alguns juízes têm medo e indefere, mas aí você pode fundamentar nesse sentido, né? Que vai fazer varreduras na conta e que a reiteração vai otimizar em muito o sucesso da sua execução. Beleza, pessoal? Falei do módulo de bloqueio, agora eu vou voltar falando daquele segundo módulo, módulo de consulta. Que informação que você consegue obter através do cisbajude? Olha, saldo, endereço, relação de agência e contas. Eu vou focar aqui, e que é o mais usual, é o endereço. O endereço, você vai fazendo uma pesquisa na cisbajude, as instituições financeiras que o devedor possui vínculo ativo ou não, vai te contar os 3 últimos endereços que ele indicou na instituição financeira. Olha que legal. Lá eu falei do banco de dados da Receita Federal, da Justiça Eleitoral. Aqui não. Aqui quem declara é o devedor para o banco. E ele quer que o banco ache ele quer receber o cartão de crédito na casa dele, ele quer receber aquele talão de cheque, tem gente que ainda usa, né? Ele quer receber aquela cartinha lá do banco. E o banco, ele faz a validação do cadastro dos clientes, geralmente anualmente. Anualmente, seu gerente te liga lá para pedir informações, seu endereço e tal. Então, essa informação aqui, ela é muito confiável. Ainda mais que você consegue encontrar as 3 últimas, você consegue perceber, inclusive, se o camarada mudou ou não. Vou te dar mais uma sacada aqui, top, para você usar nas suas execuções. Sabe naquela alegação que o devedor fala que você achou um imóvel, penhorou, aí ele vem falando, olha, é bem de família, não é? Qual que é os requisitos lá do bem de família? O cara possui o único imóvel, né, residir nele. Com essa pesquisa aqui de endereço, você vai, às vezes, ver que o camarada não reside naquele imóvel que ele fala que ele é bem de família. Pegou o pulo do gato? Você pede para o juiz uma pesquisa cisbajude
para ver o endereço dele e compara se o endereço dele é o mesmo que está lá do imóvel. Às vezes não vai ser. E o que você vai falar para o juiz? Ó, juiz, que pese esse bem aí, ele não reside no imóvel, conforme comprova lá a pesquisa de endereço feita pelo Cisbajud. Aí a discussão aí você já sabe o caminho que trilhamos. Beleza, pessoal? E olha outra dica. Você pode utilizar um módulo de consulta do Cisbajud, ou seja, Cisbajud, na fase de conhecimento. Está com dificuldade de notificar? Pede a pesquisa Cisbajud lá na fase de conhecimento. Beleza, pessoal? Vamos avançar? Te falei daquele módulo de afastamento de sigilo bancário, né? Que informação que você consegue obter lá? Olha, extrato de movimentação, estilo carta circular Simba. Ou seja, mais um convênio aqui, além do Simba, né, que o juiz pode operacionalizar a quebra de sigilo bancário e vai ter todas as informações semelhantes ao Simba. Qual que é a sacada do Simba? Ele mostra da onde o dinheiro saiu e para onde foi. Ou seja, ele vê um crédito na sua conta e ele sabe falar, ó, esse dinheiro veio do fulano de tal. Então, foi um sistema aí revolucionário que ajudou muito aí naquelas operações famosas aí. Geralmente foi usando o Simba, né? Tem o extrato mercantil. Qual que é a diferença do extrato de movimentação e o extrato mercantil? O extrato mercantil é um extrato mais simples e por isso os bancos entregam ele com maior agilidade. Que informação que ele vem lá? Entrada e saída de dinheiro. É aquele mesmo extrato que você tira com cartão de crédito lá num caixa automático. Ele vai vindo, ó, entrou tanto, saiu tanto, mas ele não mostra o destinatário e da onde o dinheiro saiu. Para que essa informação é interessante, pode ser útil na execução? Lembra que eu comentei de fraude e tal? Às vezes o camarada, ele simulou um negócio jurídico, ele simulou que fez a venda do imóvel dele, mas foi uma venda de um contratozinho de gaveta, é fraudulento, só para tirar o nome dele você não encontrar quando você fizer a pesquisa patrimonial. Mas aí, através do afastamento de sigilo bancário, do extrato mercantil, você confronta as datas e vê que aquela alegação dele é falsa, porque não entrou dinheiro nenhum na conta dele. Ou seja, ele vendeu um imóvel de R$ 2 milhões e nas contas bancárias dele não teve nenhuma entrada correspondente, né? Que isso é indício? É indício aí de uma fraude. Na verdade, é um negócio simulado, ele está blindando o patrimônio dele. Beleza, pessoal? Extrato de aplicações financeiras, se o camarada tem investimento em bolsa de valores e tal, fatura de cartão de crédito, proposta de abertura de conta. Olha só, você já viu que para o banco, para você abrir uma conta no banco, você tem que falar que você não precisa dele? Você chega lá, não, preciso de dinheiro, não, eu sou rico, eu tenho diversas fontes de renda, eu tenho aluguéis, além da minha fonte, além do meu contra-cheque aqui, eu tenho outras fontes, né? Você conta tudo para o banco lá, porque você quer ter um relacionamento bom e quer ter acesso a diversos produtos bancários que de outra forma você não teria, né? Porque banco só empresta para quem não precisa, não é mesmo? Então você mostra para o banco que você não precisa. Aí lá nessa proposta de abertura de conta, você vai ter acesso a essas informações lá. E olha que legal lá também, na proposta de abertura de conta, se você quer que um terceiro movimente sua conta, você vai cadastrar lá um responsável para movimentar aquela conta. Uma porta para você descobrir fraudes aí, laranjas e tal. Vou contar o exemplo. Você é o dono da empresa, mas não está no contrato social, porque você sabe que o devedor vai fazer uma desconsideração da personalidade jurídica e vai atingir seus bens. Então, você é esperto, o que você faz? Sai do contrato social. Mas você não quer perder o controle do dinheiro, você não quer deixar o dinheiro lá para qualquer um, né? Aí o que você faz? Lá no banco você faz uma procuração para você gerir essa conta. Aí lá na proposta de abertura da conta vê essa informação. Aí chega para o juiz lá, a informação, olha, o contrato social aqui tem A e B,
e quem está aqui como representante para movimentar essa conta é o Danilo. Aí você fala, matei a charada. Ele, na verdade, é o sócio de fato, ele não está no contrato social, mas ele exerce atos de gestão, controle financeiro da empresa, logo, juiz, traga o Danilo para cá para pagar essa execução. Pegaram aí uma dica boa? Contrato de câmbio, movimentação e recebimento de câmbio, abre uma porta incrível para você pesquisar ativos financeiros no exterior, beleza? Blindagem patrimonial internacional. Isso aqui é a chave, o primeiro passo que você vai ter para descobrir se o seu devedor está mandando dinheiro para o exterior e escondendo bens lá. Vou parar por aqui, que é muita informação para vocês não confundirem. Só lembrando que para você ter acesso a esse módulo de quebra de sigilo bancário do Sisbajude, não é simples. Você tem que conseguir o afastamento do sigilo bancário, não é? Essas informações ali, elas estão protegidas por sigilo. E eu trago aqui a fundamentação para você embasar lá suas petições de quebra de sigilo bancário. E que está lá na Lei de Lavagem de Dinheiro, né, lá no parágrafo 4, fala que é possível o afastamento de sigilo bancário para apuração de qualquer ilícito. Não é só ilícito criminal. E eu te falo, olha, deixar de pagar uma verba trabalhista é um ilícito trabalhista. Está lá na lei. Então, isso é um ilícito trabalhista, é um ilícito que autoriza a quebra de sigilo bancário. Olha aqui, eu cito aqui o querido professor, né, Rafael Guimarães, que ele fala: a ausência de pagamento voluntário do crédito trabalhista é reconhecido em juízo, reconhecido, vou de novo, corta aí, pessoal. A ausência de pagamento voluntário do crédito trabalhista reconhecido em juízo é uma espécie de ato ilícito. Pegaram aí o fio da meada? Beleza? Mas não é para você requerer agora, não. Lá naquele roteirinho você vai identificar lá no final. Antes tem um queijo e uma goiabada aqui ainda para você trilhar. Eu vou apresentar para vocês agora um sistema poderosíssimo, poderosíssimo e pouquíssimo conhecido. Quando eu falo pouquíssimo, é entre servidores, juízes e advogados. Ninguém conhece, ninguém usa. Eu e os colegas aí somos pioneiros de divulgar esse sistema. Na verdade, o que ele é? O nome confunde. Não é Sisbacen nem Bacen-Jude. É o protocolo digital do Sisbacen. O Sisbajude, ele tem um limite. Ele vai pesquisar nas instituições financeiras que estão obrigadas a prestar informações para o CCS, que é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. Basicamente, quem que são? Bancos, cooperativo, múltiplo, etc., Banco Caixa Econômica, Banco Brasil, Sicob, esse pessoal tudo, fintechs, no banco, no pagamento, está tudo lá no Sisbajude já. Quem não está lá? Operadora de cartão de crédito. Sabe aquele venda realizada no cartão que o comerciante fez? Até o dinheiro cair na conta dele, ele está em poder da operadora de cartão de crédito. Então, se o camarada tem lá R$500 mil para receber da maquininha de cartão, você faz um Sisbajude, você não vai achar nada. Como que você faz para penhorar, então, essa venda que o camarada fez através da maquininha de cartão de crédito? Ah, Danilo, eu faço o seguinte, eu relaciono aqui 15 empresas, coloco o endereço de cada uma e pede para o juiz pedir ofício para uma para cada. Meu amigo, tem um jeito muito mais rápido de fazer isso. Se chama protocolo digital do Sisbacen. O que o juiz faz? Ele dá um despacho, falando o seguinte: olha, eu dou força de ofício desse despacho e eu quero que ele seja encaminhado para todas as instituições financeiras, inclusive, né, as operadoras de cartão. E se porventura o devedor tiver crédito para receber lá, é para a instituição bloquear, transferir para uma conta judicial até o limite da execução. Aí eu, diretor de secretaria, eu vou protocolar esse ofício via protocolo digital Sisbacen e dispara lá para o Banco Central. O Banco Central, por sua vez, vai mandar para
todas as instituições financeiras. Repito, inclusive aquelas que não estão abrangidas no Sisbajude. Ou seja, Sisbajude está aqui, o protocolo digital do Sisbacen está aqui, ele vai pegar coisas que não pega lá. Então, aquela vendinha realizada lá no cartão de crédito, as operadoras de cartão de crédito vão bloquear e vão transferir. Danilo, você já usou? Já. Funcionou? Funcionou. É massa? É massa. Funciona, pessoal. Inclusive, a gente conseguiu solucionar uma execução aqui bem antiga na jurisdição, através do protocolo digital Sisbacen, porque o camarada ele tinha lá diversas maquinetas de cartão. Inclusive, algumas não no nome dele, né? Aí, quando começou a vir protocolo digital, começou a chover de ordem judicial e todas as maquinetas dele lá, na hora que ele tentava resgatar o crédito, vinha aquela informação, ó, o seu dinheiro foi bloqueado, vai lá para o juiz pagar a sua dívida trabalhista. E isso aí, o cara preocupou, veio e chamou a justiça para uma rodada de negociações, e a gente conseguiu fazer um acordo, acho que mais de 20 processos que estavam tramitando na jurisdição. Tudo fruto do protocolo digital do Sisbacen. Beleza, pessoal? Eu estou lendo aqui e percebi que eu utilizei um material errado. Eu utilizei um material que eu apresentei para as escolas judiciais. Mas aqui você vai entender. Eu coloquei aqui o verbo determinar como se fosse o juiz, mas na verdade você vai pedir para o juiz. Você vai pedir para o juiz o bloqueio de eventuais ativos financeiros do executado, porventura existente junto às instituições financeiras. Em caso positivo, que a instituição financeira realize o bloqueio, a liquidação, se for o caso, e a transferência para uma conta judicial vinculada à disposição do juízo. Beleza, pessoal? Às vezes vai ser necessário você ir lá no balcão da secretaria e explicar para o diretor que você não está querendo o Sisbajude. É outro convênio, o protocolo digital do Sisbacen. Beleza? Outra dica que eu quero dar para vocês. Danilo, Sisbajude bloqueia previdência. Você sabe que hoje em dia existem diversos previdência barra capitalização, barra seguro de vida, é um produto que envolve tudo. Você vai pagando ali mensalmente e se você não morrer, você vai resgatar aquilo tudo lá corrigido, aplicado e tudo. Então, não é só uma previdência privada, né? É um outro produto. Por que eu falo isso aí? Vai abrir margem para você discutir a penhorabilidade ou não desse ativo. Se porventura o juiz deferir a penhora, ou se você quiser consultar, qual que é o caminho que você vai fazer? É Sisbajude? Não. É protocolo digital do Sisbajude? Também não. Porque a SUSEP, ela não está abrangida lá vou voltar aqui para colar, pelo Banco Central. Então, se você quiser descobrir que seu devedor possui um plano desse de previdência barra capitalização, às vezes milionário, às vezes está no nome do filho dele, às vezes está no nome da esposa, e às vezes tem dinheiro lá pra caramba. Como é que você faz? Você vai mandar um ofício físico, não existe convênio, pessoal. É o bom e velho canetado do juiz. Ele vai fazer um ofício, mandar lá para a SUSEP, para a CNSEG e para a Previc. A SUSEP é o órgão regulamentador, semelhante à Previc, né? A SUSEP é seguro de entidade aberta e a Previc é de previdência privada de sociedade fechada. Por exemplo, aquelas do Correios e tal, Previc. SUSEP é o devedor qualquer. Tem uma outra opção que a gente indica também, que é a CNSEG. A CNSEG não é órgão de regulamentação, mas a confederação. Na prática, eu vou contar para vocês na prática. Às vezes a SUSEP não responde e a CNSEG responde. Então, está tudo aqui. E por que está aqui? Porque o Sisbajude não alcança. E se você quiser consultar se existe, tem que pedir para o juiz um ofício. Beleza, pessoal? E esse ofício vai para quem? Você manda para os três. SUSEP, CNSEG e Previc. Perguntando que se o devedor possui previdência privada e se tiver para fazer o bloqueio, liquidação, se for o caso, e a transferência para o juiz. Beleza? Danilo, consórcio.
Às vezes, camarada faz consórcio aí de imóvel, de máquina agrícola, faz consórcio de caminhões, às vezes consórcio, uma carta de consórcio lá quita a sua execução. Se eu faço um Sisbajude, eu vou alcançar consórcio? Não vai, pessoal. Mas olha só, Sisbacen alcança. Então, você pode pedir para o juiz também um ofício físico, ele dá força de despacho, de ofício para o despacho, né, para ser protocolado via protocolo de Sisbacen, para consultar se o devedor possui consórcio no nome dele, contemplado ou não, e para realizar o bloqueio das parcelas lá que ele já adquiriu. Beleza? Outra opção é expedir ofício para a ABAC, Associação Brasileira de Administradores de Consórcio. A ABAC não tem a relação de todo mundo lá. O que ela faz? Ela manda para os associados dela. Uma associação que lá tem dezenas de administradores de consórcio, né? Ela encaminha para todos os associados dela, e os associados têm que cumprir aquela ordem judicial, beleza? Tá vendo aí, pessoal? Não é só Sisbajude negativo, desistiu. Pode ter dinheiro em muito outros lugares aqui, e eu estou dando a dica aqui para vocês. Passada essa parte de ativo financeiro, vamos falar de veículo. Enquanto isso, eu vou beber uma aguinha aqui para você dar uma respirada. Onde você localiza veículo hoje? Renajude, certo? Excelente. Pode dar um tchau aí pro senhor? Não, então vou seguir aqui. Ai, ai. Ó, Renajude. Renajude está passando por uma reformulação nesse exato momento, quando eu falo com vocês. Está vindo aí o novo Renajude. Nós, da Justiça do Trabalho, ainda não tivemos acesso. Chama Renajude WS. Ele está trazendo uma implementação do módulo totalmente novo aí para conseguir consultar e bloquear CNH e fazer o leilão judicial. Então, eu vou contar para vocês hoje aqui, daqui a alguns dias, vocês podem se atualizar aí, que o Renajude está vindo aí com melhorias. O que não vai mudar nele em relação ao Renajude atual? A forma como pesquisa, né? Na verdade, as restrições que é possível, a forma que pesquisa vai ser lá dentro do próprio PJE. Pensa que legal, o juiz, dentro do próprio PJE, sem acessar um sistema satélite, vai fazer consulta de CNH e propriedade de veículo dos devedores e já conseguir com um clique fazer o bloqueio. Não é bacana? Hoje, quando você faz uma pesquisa lá, Renajude, você pode indicar ou a placa do veículo, ou o CNPJ do proprietário, né? Ou o chassi do veículo. Olha que interessante. Você pede para o juiz fazer a pesquisa pelo CPF CNPJ. Você vai lembrar daquela dica que eu dei lá no início da aula. Não, quando você está executando uma empresa, pesquise também o CNPJ das filiais. A pesquisa aqui, se fizer sobre o CNPJ da matriz, só vai pesquisar os veículos da matriz. Se a empresa abrir um CNPJ para uma filial e colocou todos os veículos dela lá, você faz uma pesquisa Renajude e não pesquisar a filial, você não vai encontrar nada. Então, essa dica aí é bacana. Outro é pela placa do veículo. O oficial de justiça vai lá na diligência para pegar tantos bens. Vê lá na garagem um carro, uma Mercedes. Ele fala, bacana, de quem que é esse carro? Você pode pedir para o juiz consultar pela placa e ver em nome de quem está. Às vezes está no nome da esposa. E aí vai, né? Abre uma porta para você aí avançar na pesquisa e na expropriação desses bens. O que pode acontecer quando o juiz consulta aqui? Ou não localiza nada, ou encontra dezenas de veículos, ou encontra só sucata. Quando eu não encontro nada, eu junto lá no processo, quando eu encontro vários veículos, para qual que você vai pedir para o juiz dar prioridade? Para aquele que não tem nenhuma restrição e ele é mais novo, né? Se tem um veículo mais novo e sem restrição, pede para o juiz bloquear ele. E em relação aos demais, pede para manter a restrição. Agora eu vou mostrar as restrições. Danilo, eu fiz a pesquisa, só achou sucata. Vou ser sincero para vocês.
peça para o juiz prosseguir a execução e você tenta achar outros bens. Você fizer um leilão de uma sucata, você não vai arrecadar nada, sua execução vai atrasar e você e seu cliente não vai receber nada. Então, uma dica também que eu faço assim, ó, o pessoal fica muito apegado a quando acha um veículo no Renajude, e às vezes, quando você leva ele a leilão, não tem proveito nenhum para a execução, não resolve nada. Pelo contrário, a execução ficou ali parada até a arrematação. Beleza, achou o veículo, o juiz tem as seguintes opções: ele pode lançar uma restrição de transferência, licenciamento ou a total, que é de circulação, né? Vou te dar umas dicas aqui. Quanto que você vai pedir para o juiz fazer uma restrição de circulação? Sabe aquele devedor que está fugindo, está escondendo? Você pede para fazer uma restrição de circulação do veículo dele. Porque se ele for parado numa blitz, a polícia vai apreender o veículo dele e vai mandar um ofício para o juiz. Olha, achei o veículo aqui que está com a ordem de circulação, está apreendido, está à sua disposição. O juiz vai lá, vai aperfeiçoar a penhora e lá vai levar aquele veículo lá para leilão. Mas outra situação que eu comentei para vocês, às vezes você está executando uma empresa, achou diversos veículos. Você pede para aperfeiçoar a penhora e inserir a restrição de total. E nos outros, para não dar excesso de penhora, né, o que você pede? Juiz, mantenha a restrição de transferência, porque eu vou ter certeza que esse devedor aí não vai sumir com esses bens aqui no curso da execução. Então, é uma opção que você tem, né, sabendo que existem essas possibilidades para você requerer para o juiz. E outra que também é de licenciamento, impede o camarada de pagar lá o verdinho e rodar com o carro. Então, o que eu vejo na prática? Muitas vezes o camarada fez um acordo, você penhorou o carro dele, ele vem e te chama para um acordo. Aceita o acordo, mas pede para manter a restrição de transferência até a quitação do acordo. Beleza? E aí vai. Então, é importante você conhecer e saber requerer cada uma delas. Outra questão: quando você faz a pesquisa Renajude e acha veículo, é importante você pedir para o juiz juntar essa tela aqui, ó. Aqui vai trazer informações sobre o proprietário e o endereço do veículo. Porque se esse endereço aqui for diferente do que está lá na inicial, na capa do processo, é mais um endereço que você pode tentar aí localizar e penhorar esse veículo. Outra informação que você consegue obter pelo Renajude: se existem restrições no veículo. Aqui, você achou um veículo, eu cliquei nesse olhinho vermelho aqui e descobri que tem 15 restrições já nesse veículo. Vale a pena você prosseguir com a execução em face desse veículo? Minha dica é não. Bola para frente, fala para o juiz: ó, juiz, em que pese a pesquisa Renajude ter localizado bem, eu quero que avance aqui na pesquisa, aqui na desconsideração da personalidade jurídica, porque esse bem aqui, ele mesmo no eventual leilão, ele não vai trazer proveito útil nenhum para a execução. E bola para frente. Beleza? Trouxe algumas dicas aqui para vocês, que eu vou avançar, mas vai ficar no material para vocês pesquisarem depois. Um outro convênio que eu vou contar para vocês aqui, que é pouquíssimo utilizado. Você sabe que o devedor tem veículo. Você fez o Renajude e não achou nada. O que pode estar acontecendo, né? Às vezes ele fez aquele contratozinho de gaveta, ele passa uma procuração lá para ele, que dá amplos poderes para ele. Faz o contratozinho de gaveta e está andando, nesse caso só não registra ele. O que você vai pedir para o juiz? Fazer a consulta SANSEC. Eu vou explicar para vocês aqui e quero que vocês lembrem quando eu vou falar de pesquisa de imóveis. O SANSEC ele vai procurar a procuração. Aqui. Gente, deixa eu ver. Aqui, achei a tela que eu quero mostrar para vocês. Escrituras e procuração. Então, se o camarada ele tem uma procuração, ele fez uma procuração que a qualquer momento ele pode vender aquele veículo e transferir para um terceiro, ele está com um carro num recibo de nome dele, não transferiu, ele tem uma procuração para transferir o momento que ele quiser, então o carro é dele. Você vai fazer o Renajude e não vai encontrar. Como que você prova para o juiz que esse carro é dele?
através do SENSEC. O SENSEC vai trazer informações da existência ou não de procuração, e se tiver, você vai pedir para o juiz oficiar aquele cartório para trazer a íntegra daquele ato, você vai ler a procuração, e se lá estiver dando para ele amplos poderes para vender, transferir o veículo ou o imóvel, é um indício muito forte que, na verdade, ele é o proprietário. Então, você vai pedir para aperfeiçoar aquela penhora, que o devedor ali está ocultando os bens dele. Beleza, pessoal? Então, o SENSEC, ele serve para ser utilizado em conjunto aí com o RENAJUDE para otimizar a pesquisa de veículos. Outra dica que eu gosto de dar: às vezes o camarada não registrou, não transferiu, não tem uma procuração, tem nada, mas o seguro está no nome dele. Ele quer andar segurado, porque se acontecer um incidente, ele não quer ficar no prejuízo. Prejuízo é só para o credor trabalhista, né? Então, você tem a opção de expedir um ofício lá para a SNSEG, pedindo para eles pesquisar se existe algum veículo, né, alguma apólice de seguro de algum veículo em nome daquele devedor. Se tiver, olha aqui uma resposta que vem. Você vai conseguir provar para o juiz que o devedor tem veículo, vai ver informação onde o veículo dorme, e você vai conseguir aí aperfeiçoar uma penhora. Beleza, pessoal? Danilo, mas aquelas máquinas agrícolas? Estou executando aqui em Goiás um devedor que é fazendeiro. Eu sei que lá na fazenda dele tem trator, tem colheitadeira, e eu sei que esses veículos aí não vão aparecer no RENAJUDE. Eu consigo consultar o registro desses veículos? Ó, novidade aqui do Guedes para vocês, pessoal. Olha que sacada bacana. ID AgroMac. Tenho certeza que você nunca ouviu falar desse sistema. ID AgroMac, ele é um sistema novo lá do Ministério da Agricultura e Pecuária. E o que ele pretende fazer? Ele pretende registrar, né, máquinas agrícolas. Então, tem uma lei nova aí de 2015, nova, entre aspas, né, que estimula o produtor rural, né, a registrar os tratores dele. Para quê? Seguro, o cara consegue fazer um seguro do veículo. Tipo, tem uma política hoje nacional que está estimulando o produtor a registrar lá nesse ID AgroMac o veículo dele. Tem uma pesquisa que eu trago aqui para vocês, pessoal, porque às vezes você está acostumado a ir nos grandes centros urbanos e esquece da realidade do Brasil. Olha, no Brasil existe 1.200.000 tratores em 734 mil estabelecimentos agropecuários. Das propriedades, 14,5% possui pelo menos um trator. Ah, Danilo, quanto que vale um trator? Joga no Google aí para você ver. Tem máquina agrícola, meu amigo, que vale 3 milhões de reais. Esse é o limite. Às vezes uma máquina de agrícola vai quitar sua execução e outras. Danilo, existe um convênio, então? O juiz consegue acessar esse ID AgroMac? Não, não existe um convênio hoje. O que você tem que pedir? Você tem que pedir para o juiz fazer um ofício lá para o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, vai mandar lá para Brasília. O Ministério da Agricultura vai fazer a consulta no ID AgroMac. E se tiver, se constatar a existência de uma máquina agrícola, né, eles já conseguem lançar lá a restrição e vai informar para o juiz, e você vai pedir para aperfeiçoar essa penhora. Beleza? Danilo, e barco? Onde eu acho barco? Olha, pessoal, tem a promessa aí, muito antiga, do desenvolvimento de um sistema chamado Navejude. Seria equivalente aí ao RENAJUDE, mas esse sistema ele nunca saiu do papel. Então tem essa promessa, eu imagino que ele não vai sair tão cedo, mas o primeiro passo, lá na pesquisa InfoJude, você pode pedir a declaração de imposto de renda do devedor. Pode ser que lá conste, beleza? A informação, inclusive de máquina agrícola. Eu já vi informação de máquina agrícola na declaração de imposto de renda. E pode vir aeronaves, embarcações, tudo lá. Mas se não tiver, se você
atuar em uma região marítima que possui embarcações, você tem dois caminhos aí, ó. Ofício ou para o Tribunal Marítimo ou para a Capitania dos Portos. Vai depender aí do tamanho da embarcação. Não sei te explicar muito bem que aqui em Goiás não tem barco, ou não tem mar, né? Então, mas se você atua numa região aí marítima, você está mais acostumado, provavelmente já sabe. Qual que é a dica que a gente costuma dar? Muitas vezes, nessas regiões litorâneas, tem muita gente que explora o turismo e tem barcos de turismo. O que você pode pedir para penhorar? Pode pedir para penhorar a renda dessa embarcação, né? Semelhantemente à aeronave. Existe um convênio aqui para pesquisar a aeronaves que é a ANAC. Existe também uma pesquisa de fonte aberta, que é a certidão negativa de propriedade de aeronaves. Você pode jogar lá no Google e você faz... Pessoal, eu vou confessar que eu não testei. Depois da LGPD, tem muito convênio de fonte aberta que está mudando. Depois você testa lá e confirma se ainda está funcionando ou não. O que vai vir nessa certidão negativa de propriedade de aeronave? Se o camarada não tiver aeronave, vem negativa. Se tiver, vem informando a proprietários, operadores, as informações em relação à aeronave. Aí você pode desdobrar também. Se quiser que o juiz consulte, né? Algum juiz não tem convênio, tem que se pedir ofício lá para a ANAC, para que eles utilizem o sistema deles, né, para consultar a existência de aeronave. A dica que eu dou, aqui para Goiás a gente não tem barco, mas as propriedades rurais são muito distantes e muito grandes. O camarada tem uma fazenda lá gigantesca. O que ele faz? Ele compra um aviãozinho para ele, ou para aqueles de defensiva agrícola, né? Ou para deslocar, ou para chegar lá no local mesmo. Então, muitas vezes, um produtor rural tem uma aeronave. Às vezes, ele compra ela em consórcio, divide com outros proprietários, mas, vez ou outra, nas pesquisas patrimoniais, a gente depara que o devedor possui aeronave. Então, vale a pena você fazer essa pesquisa. Então, voltando aqui só para não complicar, a gente já falou de Sisbajude, protocolo digital do Sisbacen, Renajude, mostrei esses outros sisteminhas satélites para pesquisar veículo, e agora a gente vai falar de imóveis, beleza, pessoal? A gente falou de ativo financeiro, veículo, e agora eu vou ensinar vocês a localizar imóveis do devedor. Vou mostrar para vocês o meu xodó. A ferramenta que eu mais uso para localizar bens do devedor chama Kinib. E é uma ferramenta que, infelizmente, tem pouco requerimento do uso dela. A Kinib é a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Ela é uma ferramenta que faz a constrição. Ela não faz a pesquisa. Através do Kinib, eu não consigo jogar o CPF e vir a informação, ele tem ou não tem bens. A partir do momento que eu jogo lá uma ordem de bloqueio, se o camarada tiver bens, já vai ser registrado na matrícula do imóvel uma certidão de indisponibilidade vinculada ao processo que eu fiz a ordem. Então, eu não consigo pesquisar se o camarada tem bens. Mas a partir do momento que o juiz deu essa ordem, eu gerei a indisponibilidade lá no Kinib, essa ordem fica ativa. E se porventura hoje o devedor não tem bens, mas ele adquirir no curso da execução, o cartório de registro de imóveis vai mandar para o juiz aqui, olha, o devedor adquiriu um bem, está aqui. Olha para você ver a diferença. Lá no Renajude, se eu faço uma pesquisa, ela é instantânea. Eu vejo os bens, os veículos que o devedor possui naquele instante. No Kinib, não. Eu consigo protocolar a ordem, mesmo se o devedor adquire imóvel no curso da execução, esse imóvel já vai vir gravado com indisponibilidade e vem a informação para o juiz da existência daquele imóvel. Então, é uma ferramenta muito poderosa. E a dica que eu falei para você fazer lá no Renajude. Renajude é importante você reiterar essa ordem de vez em quando. Porque se o camarada adquiriu um veículo no curso de execução, ele está desembaraçadozinho, você nem sabe que ele adquiriu o veículo. Então, de tempos em tempos, é importante você requerer a nova consulta Renajude e fundamentar nesse sentido. Beleza, pessoal?
Mas, Danilo, então você quer dizer que você adora o CNIB, mas ele não faz consulta? Pessoal, não faz. Eu não preciso mais despedir, eu fiz para todos os cartórios de registro de imóveis para descobrir se o camarada tem ou não tem. Eu dou a ordem lá de indisponibilidade e se tiver, o cartório já vai registrar a indisponibilidade e vai oficiar para o juiz aqui com cópia da matrícula, comprovando, inclusive, a indisponibilidade. Então, eu paro de pesquisar imóveis, os cartórios que me informam se o devedor tem imóveis. E eu acho excelente. Outra questão muito importante, a abrangência do CNIB, ele é nacional. A ferramenta é muito poderosa. Você tem uma execução em Minas Gerais, e se o cara tiver um bem lá no Pará, vai encontrar, vai restringir e o juiz vai ficar sabendo. Beleza, pessoal? Qual que é o problema disso? Dele ser tão potente, às vezes acontece excesso de penhora. Uma vez eu fiz um CNIB aqui, saiu 7 páginas de imóveis que a gente restringiu e depois o camarada ficou doido, pagou a execução e a gente teve que dar os desdobramentos lá, né? Cancelar a indisponibilidade. Então, tem alguns juízes que têm restrição ainda ao uso do CNIB. Aí você vai ter que fundamentar bem lá na petição, mas, como eu disse, é muito efetivo. Eu gosto de dar uma dica para servidor, tenho certeza que tem, às vezes, servidor assistindo aqui a aula. Antes de fazer registrar a indisponibilidade, eu pesquiso se existe alguma outra disponibilidade em face daquele devedor gerada em outro processo. Se tiver, eu consigo saber se o camarada tem bens. Ou seja, eu desvirtuo um pouquinho o uso do sistema, mas eu consigo descobrir se o camarada tem ou não tem bens. E qual que é a sacada também do CNIB? Se nenhum Beleza, pessoal? Então, CNJ, ele tem abrangência nacional, todos os ramos do judiciário, lá no civil, tudo você pode pedir e em todo o território nacional. Você quer formular um pedido de uso do CNIB, né? Você pede a indisponibilidade dos bens imóveis do executado e, caso haja resposta positiva, requer a certidão da matrícula após, né, o aperfeiçoamento da penhora, a avaliação e a averbação da penhora junto à matrícula daquele imóvel. Caiu, mas voltou? Foi isso mesmo? Pessoal aí do Get, se puder me informar se está tudo bem, se pode. Pessoal aí do Get, minha conexão caiu, mas eu voltei. Teve prejuízo na gravação aí? Eu posso continuar? Só me informa aí que eu vou continuar aqui então. Pessoal, Arisp, ele não tem abrangência nacional.
aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem acesso ao Arisp, mas os cartórios de registro de imóveis não prestam informação para o Arisp. Então, para que eu uso o Arisp aqui em Goiás? Para consultar se o devedor tem bens lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, para lá. Então, se você é de Minas Gerais, por exemplo, provavelmente o juiz daí tem acesso ao Arisp, mas ele não vai conseguir consultar bens aí em Minas Gerais, ele vai consultar bens no Mato Grosso, São Paulo, etc. Mas é muito interessante saber que existe, saber que antes de expedir uma carta precatória, por exemplo, né, você pode fazer uma pesquisa via Arisp e consultar a existência de bens. O que é legal do Arisp? O que você pode pedir lá pelo Arisp? Nos estados que os cartórios prestam informação, você consegue pedir a certidão da matrícula do imóvel. Aqui que você consegue ver se existem outras penhoras, se existe alguma restrição ali, uma hipoteca, se existia uma averbação ali de um contrato, inclusive descobrir se é interessante ou não aquele bem para sua execução. Inclusive os desdobramentos, se você for penhorar, tem que intimar o cônjuge, tem os devedores. Então a certidão negativa, a certidão da matrícula é muito importante. Pelo Arisp, você consegue consultar. Então, achou um bem lá no CNIB, o cartório respondeu falando que a restrição foi positiva, vai vir um número da matrícula e o cartório. Se for um cartório abrangido pelo Arisp, você corre lá no Arisp e faz uma consulta da matrícula, que você vai conseguir ver o interior da matrícula e já aperfeiçoar ali a penhora e a arrematação daquele bem. Outro convênio que tem para localizar imóveis, S-REI. Aqui em Goiás, por exemplo, acho que Acre, tem vários estados que, ao invés do Arisp, usam um genérico, usa o CIREI. E qual que é a diferença do CIREI? O CIREI estão falando que ele vai virar nacional. Então, todos os cartórios de registro de imóveis serão obrigados, né, a atualizar o CIREI. Se porventura o devedor tiver bens lá, você vai conseguir consultar e averbar a penhora, pedir certidão da matrícula, fazer busca, né, de bens. Então, o CIREI é um projeto aí que tem muito potencial e que nos estados que o Arisp não alcança, provavelmente o CIREI já alcança. Aqui em Goiás, por exemplo, o CIREI já está implantado. Qual que é o problema hoje em Goiás do CIREI? Pode ser aí no seu estado. Nem todos os cartórios de registro de imóveis aderiram ao SIREI. Então, aqui quando eu faço uma pesquisa e dá negativa, pode ser um falso negativo. Quer dizer que às vezes o camarada tem bens, só que o cartório de registro de imóveis que está registrado o bem dele não está vinculado ao CIREI, então está vindo um falso negativo para mim. Então, cuidado, você aí que é advogado, fez uma pesquisa CIREI e veio negativa, não necessariamente quer dizer que o devedor não possua bens, beleza, pessoal? Outra ferramenta na pesquisa de imóveis que é fenomenal, chama DOI, Declaração de Operações Imobiliárias. Nós conseguimos ter acesso à DOI lá pelo Infojude. E qual que é o bacana do DOI? Eu consigo ver o histórico de transações que o devedor fez dos imóveis. Vou beber uma aguinha aqui só um segundinho. Quando eu faço uma pesquisa DOI, então eu vou encontrar os bens que o camarada já alienou e os bens presentes dele. Então, qual que é o pulo do gato na pesquisa DOI? Você procurar negócios jurídicos fraudulentos, sabe aquela doação simulada? Sabe aquela venda simulada? Você consegue constatar através do DOI, desconstituir aquela blindagem e atingir o imóvel do devedor.
Por exemplo, vou dar um exemplo, coisas práticas que a gente já vivenciou. A gente faz uma pesquisa DOI e descobre que em um determinado ano o devedor alienou todos os bens dele e, e o comprador é uma pessoa, a mesma pessoa, né? Se você já tentou vender um apartamento velho, você sabe a dificuldade que tem. Esse devedor aqui, ele vendeu vários no mesmo dia e para uma pessoa só, né? Isso é um indício muito grande de fraude, é um negócio totalmente atípico, né? E que provavelmente o camarada não vai conseguir explicar aquela transação para o juiz, porque é um negócio fraudulento. Você consegue comprovar para o juiz através da análise da DOI. E outras informações que tem aqui interessante, a forma da alienação. Foi uma compra e venda, foi uma doação, tipo do imóvel, área do imóvel, endereço do imóvel, o número da matrícula. Então, a DOI traz informações riquíssimas. E outro pulo do gato do DOI, da DOI, né, da Declaração sobre Operações Imobiliárias, é que quem presta essas informações aqui para a Receita não é só os cartórios de registro de imóveis, também os cartórios de registro públicos. Por exemplo, o camarada fez só um contrato de compra e venda e não registrou lá no registro de imóveis. Essa transação vai aparecer aqui no DOI. Tá vendo, pessoal? Então, às vezes, você vai fazer uma pesquisa lá no Arisp, vai fazer uma pesquisa lá no CNIB e vai vir negativa. Mas você sabe que o devedor tem bens. Lá no DOI, às vezes, vai aparecer esse imóvel. Bacana, pessoal? Então, o DOI é muito rico para identificar fraudes, identificar imóveis não registrados e analisar o histórico do bem. Beleza? Eu falei agora de máquinas agrícolas, e se porventura o seu devedor explora uma atividade agrícola e você quer pesquisar se ele tem algum imóvel rural, você pode pesquisar através lá do INCRA, do sistema SNCR, Sistema Nacional de Cadastro Rural. E olha que legal, tudo eu acho legal, né? Mas olha o que é legal, porque esse aqui também eu consigo solucionar muitas execuções aqui na região onde eu atuo, que é no interior de Goiás, ou seja, o interior do interior, usando ele. Porque ele consegue consultar se o camarada arrendou uma terra. Olha só, ele não é dono, a fazenda não está no nome dele, mas ele tem um contrato de arrendamento daquela terra. O que eu encontro lá? Eu vou encontrar gado, máquina agrícola, diversos bens. Abre um mar de possibilidade para mim. Se eu encontrar aqui um contrato de arrendamento do devedor. Beleza, pessoal? É muito bacana. Informações que tem aqui também é localização do imóvel. Se você já encontrou um imóvel rural na pesquisa, o segundo desafio que você vai ter é aperfeiçoar a penhora, achar onde que está aquele imóvel. Aqui lá no SNCR vai vir a informação detalhada para você achar, ó, via Barro Alto, você passa o Rio Maranhão, vira à esquerda. É uma dica para o oficial de justiça localizar o bem, né? Área total, se a área é produtiva ou não, se o que o camarada explora lá, se é gado, se não é. Então tem muita informação que você consegue obter, principalmente se você está executando um devedor que ou a empresa explora a atividade agropecuária, ou às vezes o sócio tem uma fazenda, você tem que lembrar de pedir esse SNCR. Beleza, pessoal? Eu dei uma aceleradinha aqui e esgotei o material que eu tinha para apresentar para vocês, mas eu quero voltar lá naquele relatório, no roteiro de pesquisa patrimonial. Vou apresentar aqui novamente, para agora fazer tudo sentido para você. Eu contei algumas ferramentas de pesquisa aqui e o tempo eu não conseguiria nunca esgotar todas as ferramentas que estão disponíveis para o juiz. Eu mostrei para vocês aí
pesquisa de ativo financeiro, veículos, imóveis, contei o InfoSeg, a ajuda de endereço, Sensec, aquela de procurações, não foi? Contei para vocês aqui alguns ofícios instituições que você pode pedir para penhorar, SUSEP, Receita Federal, né? Consórcios, protocolo digital do Sisbacen. E eu não vou conseguir avançar nessas pesquisas patrimoniais mais arrojadas, igual Simba, módulo de sigilo bancário lá do Sisbajude, Siscoaf, mas é muito importante vocês perceberem o seguinte, e com as dicas que eu mostrei para vocês hoje aqui, vocês vão conseguir perceber também. Se vocês fizerem uma pesquisa básica e intermediária bem feita, você já vai conseguir obter sucesso na maioria das suas execuções. Porque os convênios, se você entender a dinâmica dele, a hora certa de requerer, qual convênio que você pode intercalar e otimizar a pesquisa, a sua pesquisa patrimonial é a famosa pesquisa patrimonial exaustiva. Quando você faz ela, você vai ter, quando você chegar aqui, ó, a dica que eu dou aqui ainda é pedir um mandado de penhora, né? Fez essa pesquisa que eu mostrei aqui para vocês, pede para o juiz pedir um mandado de penhora de tantos bens quanto forem suficientes para garantir a execução. Nesse momento aqui que eu cheguei aqui, é possível você chegar à seguinte conclusão. Olha, juiz, esse devedor não tem bens. E essa informação, essa conclusão, ela é muito importante você chegar. Por quê? Porque se de fato aquele devedor não tem bens, você não precisa de investir o seu tempo naquele processo, que vai ser inútil. Quanto mais tempo você vai investir nele, mais caro aquele processo vai ficar e você não vai receber nada dele. Então, mesmo que ao final de uma pesquisa patrimonial a resposta seja negativa, ela é interessante para você, advogado. Para quê? Para você escolher dedicar seu tempo naquele processo que tem bens e tem maior chance de sucesso. Tenho certeza que o advogado trabalhista geralmente recebe lá no final no êxito, né? Então essa informação é muito interessante. Beleza, Danilo, não localizei bens do devedor. Sei que teve uma recente mudança aí em relação à prescrição intercorrente. O que eu faço? Eu jogo a toalha? A dica que eu dou para vocês aí é pedir a suspensão da execução. Porque vocês sabem que hoje a prescrição é bienal. Então, se você esgotou aqui a pesquisa, não tem mais nada para pedir para o juiz, vai começar a fluir ali o prazo prescricional. Então, o que você pode pedir? Você pode pedir suspensão dessa execução. Ao invés de ser 2 anos, você vai ganhar aí mais 1 aninho, né? Então, o que pode acontecer nesses 3 anos aí? O devedor recuperar a atividade financeira dele e constituir patrimônio. Aí, quando você renovar essa pesquisa lá na frente, às vezes, e muitas vezes, a gente acha bens, né? Então, esse tempo, às vezes, vai ser o tempo necessário para o devedor constituir bens. Beleza. Danilo, eu fiz toda a pesquisa patrimonial e eu ainda estou com a pulga atrás da orelha. Não está certo. Esse devedor tem um padrão de vida incompatível com o Sisbajude negativo. Me explica, Dani, como é que o camarada não tem nada na conta bancária dele, mas ele está viajando para o exterior, ele está postando lá nas redes sociais que ele está na praia, que está viajando, está lá na Maldivas, e ele não paga aqui meu trabalhador. Isso, inclusive a pesquisa negativa, é um indício para você de fraude. Se o padrão de vida dele for incompatível, e você fez essa pesquisa aqui exaustiva e não achou bens, isso é um indício muito grande que o camarada está ocultando os bens dele através do fenômeno lá da blindagem patrimonial. E aí é muito interessante você perceber que hoje o juiz já tem ferramentas avançadas para localizar e desconstituir a blindagem patrimonial. Inclusive, as ferramentas que eu já mostrei até agora, você já é capaz de desconstituir diversas blindagens patrimoniais que eu chamo de
básicas ou mal feitas. Mas beleza. Se você ainda acha que o devedor tem bens, para onde você ainda pode avançar? Eu tenho certeza que você não levou sua execução até lá. Siscoaf. Siscoaf, você vai lembrar dessa ferramenta porque ela ficou muito famosa nessas operações nacionais aí, Lava Jato e tal. Inclusive, existia uma briga feia para saber quem que ia administrar ou não o Siscoaf. Então, é uma ferramenta de inteligência financeira que recolhe diversas informações que há indícios de fraude e monta um mini dossiê. Então, se eu fizer um Siscoaf lá de qualquer devedor, eu vou ter a resposta positiva? Não. Vai ter uma resposta desde que aquele devedor pratique condutas suspeitas, entre elas de lavagem de dinheiro. Camarada compra um imóvel à vista e paga com dinheiro vivo. Camarada compra um veículo e paga com dinheiro vivo. Ele compra bens de alto valor, ele compra obras de arte, joias. Essas informações aí vão parar em algum lugar, né? Vão lá para o Siscoaf, que é esse sistema de inteligência financeira, e se porventura o devedor tiver bens, você vai conseguir encontrar ali meios para a sua pesquisa patrimonial. Outro caminho que eu falo para você é a quebra de sigilo bancário. A quebra de sigilo bancário, eu mostrei hoje para vocês que ela pode ser operacionalizada através do Sisbajude, recentemente, né? Mas tem a outra ferramenta também avançada de pesquisa patrimonial, que é o Simba. O Simba, o que ele faz? Ele também operaciona a quebra de sigilo bancário e, além disso, ele produz relatórios que vão auxiliar o juiz a analisar aquele mar de informações que a quebra de sigilo bancário traz. Então, o Simba ele produz esses relatórios para o juiz, para auxiliar o juiz a analisar aquele relatório e descobrir fraudes. Danilo, então, se eu tenho indício de fraude, vale a pena pedir uma quebra de sigilo bancário? Vale a pena. Danilo, você já viu o efeito aí? Pessoal, sabe, eu falo assim, a partir do momento que você tem um pedido de quebra de sigilo deferido, já abre uma porta, uma oportunidade muito grande ali para sua execução, porque o devedor que ele tem dívida no cartório, ele não quer que a casa dele caia, porque a dívida trabalhista geralmente é a menor que ele tem, ele deve banco, ele deve imposto, e se você descortinar ali o negócio dele, a fraude dele, vai sair muito mais caro para ele. Então, o que eu vejo? Geralmente, quando o juiz defere uma quebra de sigilo bancário, e ele manda assim, se porventura encontrar fraude aqui, é para oficiar Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, eu brinco Interpol e tudo, é um momento que o devedor, ele sai daquela zona de conforto dele, ele vem negociar. E é aquele momento que eu falo, você adquiriu ali uma posição de vantagem, você vai conseguir negociar e exigir dele um acordo muito mais vantajoso para o seu cliente. Então, essa dica para você. Danilo, acaba aqui? É isso tudo que o juiz tem? Não, pessoal, tem outra porta aqui que é muito de sucesso, que é a quebra de sigilo fiscal. Ela, inclusive, ela é mais fácil do juiz deferir ela antes de uma quebra de sigilo bancário. E você não sabe o tanto de informação que o fisco sabe sobre o seu devedor. Vou te dar uns exemplos. Aquele imóvel que o camarada comprou num condomínio fechado, lá direto da incorporadora. Então você fez a pesquisa lá que eu te mostrei do CNIB, Arisp, SREI, não achou imóvel, porque não está registrado nenhum, ele só tem um contrato de compra e venda com a incorporadora. Onde eu consigo descobrir? Através do afastamento de sigilo fiscal, você consegue ter acesso à DIMOB, a declaração de operações mobiliárias, e lá vem essa informação lá desse imóvel. Beleza, pessoal? Então,
existe um mar muito grande de convênios que vale a pena você conhecer a existência deles, você saber o momento adequado de requerer cada um deles e saber interpretar a resposta de cada um, para você ter êxito, sucesso na sua execução. E aí aquela outra dica que eu dei no início e agora vai fazer mais sentido para você. Avance aqui na cadeia de corresponsáveis, porque quanto mais devedores você conseguir atrair aqui, responsáveis você conseguir atrair para o polo passivo, mais chance você tem de ter sucesso na sua execução. Falta alguns minutinhos aqui, eu vou contar um sistema também que eu não trouxe aqui para vocês, que foi o CCS, mas que ele é muito importante para descobrir fraude. Eu contei lá que através do Sisbajud e do contrato de abertura de conta, que você consegue descobrir se tem algum representante para movimentar aquela conta bancária, e esse representante pode ser um sócio de fato. Tem uma outra ferramenta que traz essa informação, que é o CCS, que é o Cadastro do Clientes do Sistema Financeiro Nacional. E uma informação importante. Quando o Sisbajud foi lançado, eles falaram que o CCS estava integrado ao Sisbajud. E de sorte que quando você pede hoje a ferramenta CCS, alguns juízes indeferem, falando assim, olha, o CCS já está integrado ao Sisbajud, mas que é uma mentira. Por quê? A informação essencial que o CCS traz, que é em relação ao representante ou ao BDV outros, você não consegue ela através do Sisbajud. Então, beleza. Você pediu o CCS, vai vir a resposta das instituições financeiras e vai falar se o devedor ele tem vínculo bancário ativo. Qual que é o vínculo bancário? Se ele é o titular, se ele é o procurador ou se ele é o representante. E qual que é o produto bancário relativo àquele relacionamento. Olha, o Danilo tem uma conta bancária aqui no Bradesco e o produto é uma conta corrente. Essa conta está ativa. Eu tenho que me preocupar com essa conta? Eu não tenho, porque ela já caiu lá no Sisbajud. Mas se, por exemplo, aparece assim, que o Danilo tem é representante de uma conta bancária de um terceiro, ele tem amplos poderes para gerir essa conta bancária, e esse terceiro aqui é meu filho menor de idade. Isso é um indício muito grande de uma fraude, que eu, na verdade, eu estou movimentando na conta bancária do meu filho como se fosse minha, né? E eu estou usando uma procuração para blindar ali aquele dinheiro. Então, através do Sisbajud, você não consegue ter essa informação. Através do CCS, você consegue. E outra informação legal que o CCS traz, ele traz o tal do BDV, que é Bens, Direitos e Valores. Esse BDV pode vir lá falando assim, é uma conta corrente, é uma conta poupança, ou ele pode vir simplesmente, entre aspas, escrito outros. O que quer dizer esse outros, né? Aí também abre um mar de possibilidades. O que pode ser esse BDV outros? Uma capitalização, pode ser um contrato de leasing. Às vezes o camarada ele comprou uma frota de caminhões para a empresa dele, só que todos os veículos estão registrados em nome do banco, né? No contrato de leasing, o veículo fica registrado em nome do banco. Então você faz uma pesquisa Renajud, vem negativa. Só que esses contratos de leasing lá tá tudo quitado, ele só não transferiu o veículo dele. Onde você vai achar esses veículos? Lá na pesquisa CCS, no BDV, outros. Beleza, pessoal? Então, informações aí, show de bola para passar para vocês. Eu quero aproveitar aqui e contar para vocês de um sistema local, que é, deixa eu ver se ele está aqui, o Ideagro. Desculpa, Siscoaf. Deixa eu só colar o nome dele aqui, pessoal, que é muito convênio. CAGED.
CAGED. CAGED, eu lembrei de uma dica que eu ia contar para vocês, mas não era ele. Eu não estou identificando ele aqui nessa lista. Aqui em Goiás, o TRT 18 fez um convênio com a Secretaria Estadual da Agricultura. E eles têm um convênio estadual semelhante àquele lá do INCRA para pesquisar informações referente ele está aqui, é o primeiro, o agrodefesa, referente à agrodefesa. Que informação que eu encontro lá? E por que é interessante você saber disso? Muitas vezes o seu tribunal aí não tem um convênio e o juiz tem acesso direto para esse sistema, como o juiz aqui tem acesso à agrodefesa. Mas provavelmente o órgão de agrodefesa estadual seu aí tem um sistema equivalente e tem acesso a todas essas informações. Hoje o juiz aqui de Goiás ele tem acesso ao sistema da agrodefesa e ele consegue consultar lá se o camarada ele possui semoventes. Então, se o camarada tem uma fazenda, ele localiza e localiza se ele tem semoventes. Olha que legal. Já pensou em penhorar aí um boi? Esses dias eu vi uma entrevista de um cantor sertanejo, ele falando que ele tem um boi que vale 3 milhões de reais, um reprodutor, né? Melhoramento genético e tal, ele conseguiu um reprodutor que é avaliado em 3 milhões de reais. Às vezes o seu devedor possui um boi desse, você usou todos aqueles convênios e não vai nem saber que o camarada tem esse boi. Onde você descobre que ele tem, explora gado e pode ter essa informação? Junto ao órgão estadual aí do seu estado responsável pela agrodefesa. Beleza? Então, é um convênio riquíssimo também que traz essa informação. CAGED. Tinha lembrar dele aqui, vou dar uma dica para vocês de uso do CAGED. CAGED, às vezes, o seu devedor, ele deixou de explorar atividade empresarial, mas ele arrumou um emprego. Eu mostrei para vocês a pesquisa InfoJude, né, que traz um banco de dados do CAGED, mas tem também a pesquisa no próprio CAGED. E você pode constatar que ele possui um emprego e você pode desdobrar lá na famosa penhora de salário, né? A percentual do salário. A gente sabe que o salário é impenhorável, mas tem jurisprudência favorável à penhora de percentual aí do salário. Dependendo do salário do camarada, você consegue ao longo do tempo aí saldar uma execução. Beleza, pessoal? E para finalizar aqui, eu quero deixar uma mensagem para vocês de estímulo e incentivo. Porque eu falo, o devedor, ele quer levar ao direito dele de dever até o STF. Ele vai brigar, ele vai recorrer, ele vai falar que é bem de família. E você, credor, até onde você está disposto a brigar por esse crédito seu? Você vai desistir por um despacho do juiz que defere uma pesquisa? Você vai achar que é difícil demais deixar para lá? Ou você vai lutar pelo recebimento desse crédito? Então, eu falo, se você tiver noção de tantas ferramentas, de tantas possibilidades que você tem, você não vai querer abrir mão desse crédito seu, desse crédito que é do seu reclamante e que é seu também, né? Os seus honorários estão ali. E aí eu trago essa reflexão aqui dessa trecho lá da obra do professor Mauro Schiave, que particularmente mexe muito comigo. Ele fala o seguinte: de nada adianta todo o esforço para se reconhecer o direito se ele não puder ser entregue ao vencedor, a quem pertence. Por isso, ousamos dizer que a execução é o ponto culminante do processo,
e o mais importante. E essa imagem aqui, ela fala muito, que ela mostra que é a mão de um trabalhador, né? Eu que sou diretor de secretaria, o advogado, ele recebe esse trabalhador, ele vê a realidade dele. Muitas vezes aquele camarada, ele tá ali pedindo para o juiz para executar porque ele precisa daquele dinheiro para comer. Eu já vi trabalhador vir no balcão da secretaria perguntar como é que estava o processo dele e falar que não tinha dinheiro para ir embora. E é uma situação assim que mexe comigo como servidor, que eu quero trabalhar para alcançar a efetividade nas execuções, e eu quero estimular você que é advogado a lutar pelo seu crédito e ser instrumento de justiça na vida desse trabalhador aqui também, e alcançar a efetividade na justiça. Beleza, pessoal? Quero compartilhar também com vocês aqui a minhas redes sociais, minha rede social, né, é o perfil execução.efetiva. Eu tô lá no Instagram. Se você ficou com alguma dúvida ainda em relação ao uso de ferramenta, pode me procurar lá, que se eu conseguir, vai ser um prazer te ajudar, tirar qualquer dúvida sua e dizer que eu estou lá para compartilhar dicas sobre efetividade e que a gente está no mesmo barco aí, pessoal. A gente tem que lutar por uma justiça mais efetiva. E eu quero deixar um convite para você também. Se você gostou dessas informações, ainda tem necessidade de aperfeiçoar aí na pesquisa patrimonial, a gente está com a turma aberta de um curso de pesquisa patrimonial, chama Abrindo a Caixa Preta da Execução. Ele é um curso bem completo, a gente esgota todas as ferramentas de pesquisa, da mais simples à mais avançada. Se você gostou desse material que eu apresentei, lá tem muito mais. E eu faço esse convite para você continuar estudando com a gente execução, técnicas de execução e de pesquisa patrimonial, notadamente blindagem patrimonial, o fenômeno da blindagem patrimonial, a desconstituição da blindagem patrimonial. Vai ser um prazer estar com você lá e compartilhar com vocês essas dicas. Beleza, pessoal? Poxa. Aproveitar esse minutinho que eu tenho aqui para não deixar passar em branco. E eu quero contar para vocês de uma funcionalidade nova do sistema InfoJude. Eu mostrei o InfoJude para vocês aqui no comecinho, né? Lá no Recuperar NI. Falei que lá é possível pesquisar endereço do devedor. O InfoJude é o mesmo sistema que o juiz acessa para consultar a declaração de imposto de renda do devedor. Hoje, dentro do InfoJude, tem uma função nova, que é o Decred. Já ouviu falar do Decred? Através do Decred, lá nesse relatório, né, do Decred, tem duas informações. O Decred cliente e o Decred lojista. Eu não podia deixar de contar essa novidade para vocês, porque quem souber dela primeiro vai sair na frente e vai conseguir solucionar aí as execuções. Fiz questão de voltar aqui, que é novidade. Hoje, através do InfoJude, você consegue ter acesso ao Decred e o que você consegue lá nesse Decred, o que o Decred é importante para você na execução. Beleza, o Decred cliente traz as informações que o devedor está gastando no cartão de crédito. Olha, aí vai mostrar assim, olha, mês a mês, o valor total que ele teve com cartões de crédito. Aí, olha que interessante. Eu falei, o Sisbajude é negativo. Mas no Decred, traz a informação que aquele devedor, ele está gastando lá por mês R$30 mil de cartão.
pergunta que eu quero que você faça. Quem que está pagando essa fatura de cartão? Porque alguma coisa está errada, né? Se o camarada tem um padrão um padrão de vida desse, um cartão de crédito desse jeito, e o Sisbajude está negativo, o dinheiro está entrando de algum lugar. Se a gente usou as ferramentas de pesquisa e não localizou nenhum bem, é porque esse camarada está ocultando bens. Olha que legal, não é? Então é um argumento para você fundamentar o seu pedido de quebra de sigilo bancário. E agora o outro pulo do gato. Além do Decred cliente, tem o Decred lojista. Decred lojista. Pessoal, novidade. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Que informação que tem lá no Decred lojista? São informações que a operadora de cartão de crédito presta para a Receita Federal em relação a tudo que ela arrecada lá através das vendas de cartão de crédito, das operações de crédito, né, realizadas na cartão de crédito. Então, se o seu executado é um lojista e ele tem um contrato com a maquininha de cartão de crédito, e ele tem um faturamento lá, por exemplo, todo mês ele faz R$500 mil de venda de cartão de crédito. Você faz o Sisbajude, eu falo Sisbajude negativo, mas é para você lembrar que um Sisbajude negativo não é um fim do mundo. Você faz o Sisbajude lá, está negativo. O que pode estar acontecendo? Né? Para onde que está indo esse dinheiro? Você tem a opção, como eu te ensinei, de fazer a penhora lá via o pedido de bloqueio via protocolo digital do Sisbajude para encontrar esse dinheiro e também averiguar aí a possível quebra de sigilo bancário. É muito interessante. Então, hoje, o Infojude, recentemente, a gente está falando coisa aqui do mês de novembro, trouxe essa funcionalidade nova dentro do sistema Infojude, que é o Decred. Você que é aluno aqui do Guedes, está aprendendo hoje essa novidade, vai sair na frente, vai pedir lá nos seus processos de execução que o juiz realize a pesquisa Infojude e obtenha o relatório Decred, cliente lojista. Aí você vai analisar ele e vai poder usar isso aí nas suas execuções. Beleza? Gente, eu não podia deixar de falar dessa informação, que ela é nova, e você vai conseguir aplicar aí nas suas execuções. Beleza, pessoal? Vou deixar aqui agora novamente o meu tchau para vocês. Um abraço aí para vocês. Falar que estou à disposição lá no Execução Efetiva. Se você não me segue lá. Vai ser um prazer ter você lá nessa comunidade e trocar dicas e informações relacionadas à execução. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula aí. Se ficou alguma dúvida ainda sobre pesquisa patrimonial, fica o convite para você continuar os estudos com a gente lá no Abrindo a Caixa Preta da Execução e seguir lá no perfil que direto eu faço lives e trago convidados de excelência lá para a gente falar sobre a efetividade da execução. Beleza?